Olá a todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso racional de hemocomponentes. É um dos braços principais da hemoterapia relacionada à medicina transfusional. Meu nome é Thiago Barros, eu sou médico do HUCFF e vocês estão todos convidados a conhecerem o Banco de Sangue. Bom, a primeira coisa que é sempre bom lembrar, alguns estudos já testaram drogas com a finalidade de substituir a hemoglobina como carreadores de oxigênio e elas fracassaram em tudo que foi testado, em termos de mortalidade, em termos de infarto agudo do miocárdio. Essas drogas foram muito piores do que a transfusão. Porque é bom a gente começar por isso, para a gente saber que ainda hoje, em 2020, não há nenhum bom substituto para o sangue. E o sangue só vem de um lugar, que é da doação. Então a gente precisa muito, enquanto profissional de saúde, fazer a nossa parte e captar doadores de sangue. Se você é cirurgião e quer operar e precisa do sangue, você tem que lembrar de, na sua consulta, falar com familiares e amigos do seu paciente para eles irem doar sangue, senão a sua cirurgia simplesmente não vai acontecer. A mesma coisa se você é um hematologista que quer induzir uma leucemia aguda, se você não se preocupa em diariamente entrar no quarto, dentro do seu checklist, incluir a captação de doadores de sangue, muito provavelmente você vai ter problemas durante o seu tratamento do seu paciente. Para doar sangue hoje em dia, o doador pode ter entre 16 e 69 anos, é importante que ele não vá ao banco em jejum, não pode, obviamente, ter anemia, o mínimo é 50 quilos, ele tem que estar bem de saúde. O ideal é que a pessoa mais saudável seja aquela que vai doar o sangue. Mas, se ela for diabética, não insulino dependente, hipertensa bem controlada, ela vai poder doar sangue da mesma forma e ela vai passar por toda uma triagem clínica no banco de sangue para poder garantir a segurança transfusional, tanto para quem está doando como para quem está recebendo. E o banco de sangue, né, a hemoterapia, ela tem vários processos do momento em que esse doador chega até a transfusão em si. E para quem está na ponta e solicita a transfusão, vocês talvez não percebam, não tenham a noção do quanto é complexo, né, e de quantas etapas a gente tem que seguir para que essa transfusão seja o mais segura possível. E ainda assim, ainda que a gente consiga garantir a maior segurança possível, nunca vai ser 100% segura. É bom, então, a gente ter a noção de que, mesmo num bom lugar, preocupado, que cumpra todos os processos da forma adequada, a gente vai ter problemas relacionados à transfusão. Alguns problemas facilmente detectáveis, que são as reações transfusionais, outras que a gente não consegue perceber muito, que vem a longo prazo, como a hemociderose, que é o acúmulo de ferro em tecidos, como a imunomodulação negativa relacionada à transfusão de sangue, entre outros, que vão ser temas de uma aula posterior. Bom, em relação ao cuidado que a gente tem no processo do ciclo do sangue, ou seja, que é como a gente manipula esse sangue, a gente divide esse sangue doado, sangue total, em alguns hemocomponentes, principalmente concentrados de hemácia, plaqueta e plasma. Ainda hoje utiliza-se crioprecipitado, a gente vai ver em algumas situações, mas de uma forma geral, uma doação de sangue vai dar origem a 3 hemocomponentes, plasma, plaqueta e hemácia. Cada um deles vai ter sua peculiaridade. Então, as hemácias a gente refrigera a 4 graus e ela dura 42 dias, na maioria dos centros. Se você estiver falando de plaqueta, ela fica em temperatura ambiente e em agitação contínua, então ela só dura 5 dias, o que é um grande desafio logístico para qualquer serviço de hemoterapia. Seja plaqueta randômica, retirada de uma doação de sangue total, seja uma doação de aférese, que um único doador fornece uma dose de plaquetas. A gente vai falar disso depois. E o plasma congelado, por ser congelado, tem uma duração muito maior, de pelo menos 12 meses, e faz com que a gente consiga manejar melhor nossos estoques e dificilmente você tem um problema de falta de sangue, de plasma fresco, como acontece na hemácia e na plaqueta. Bom, quando então eu solicito um concentrado de hemácias, sabendo que por mais seguro que seja essa transfusão, sempre vai ter algum risco agregado? Eu vou solicitar quando o benefício for claramente maior do que o risco. Então, a gente vai ser muito restritivo, e a palavra que eu vou repetir muitas vezes aqui nessa aula é restritivo, porque a gente não vai transfundir, a menos que eu tenha certeza que eu estou fazendo mais bem do que mal ao meu paciente. Por quê? O leigo, certamente, e o leigo, eu incluo a maioria dos médicos que não convivem, não vivem a hemoterapia,
se a gente perguntar qual o seu medo de receber uma transfusão de sangue hoje, ele ainda vai se preocupar muito com a transmissão de doenças virais crônicas relacionadas à transfusão de sangue. Isso um trauma que ficou da década de 80, quando o vírus HIV, hepatite C, né, na década de 90 também, dizimaram populações como, por exemplo, de hemofílicos e de pacientes com anemia falciforme, que eram politransfundidos. Realmente muitos se contaminaram, então é um medo que ficou, mas hoje em dia a gente tem muita segurança no processo, de modo que a gente vai ver muito pouco, graças a Deus, esse tipo de soroconversão. Não é uma preocupação real hoje nossa, de quem trabalha em grandes centros de hemoterapia. A nossa preocupação real hoje é a principal causa de morte relacionada à transfusão de sangue, que é a sobrecarga circulatória relacionada à transfusão, chamada aqui de TACO, que é a sigla em inglês. Então, a gente hoje em dia tem muito medo do nosso paciente fazer um edema agudo pós-transfusão mesmo. Isso é extremamente frequente, ocorrendo aí em 1% das transfusões e tem uma mortalidade razoável. Então, é sim a maior preocupação nossa de hoje. É óbvio que existem outros riscos, como uma bolsa incorreta, né, a gente acabar fazendo por troca de amostra ou algo do tipo, e aí a gente vai estar frente a uma reação transfusional hemolítica aguda, principalmente quando o problema for ABO, mas não só quando o problema for ABO, e é óbvio, isso traz para a gente, sim, também receio de indicar uma transfusão, mas é um receio menor, como a gente vê aí. E esse gráfico ainda aponta a febre relacionada à transfusão, que muita gente minimiza, fala que é só uma febrinha relacionada à transfusão, mas muita coisa pode estar por trás dessa febre, e a investigação dessa febre, principalmente no paciente neutropênico, gera internação, gera uso desnecessário de antibióticos sistêmicos, gera uma série de testes para você garantir que foi só uma reação febril hemolítica mesmo, nada mais grave. Então, tem todo um custo agregado aí que a gente quer evitar. Tá? E esse gráfico é interessante que, além dele falar em proporções de risco, ele fala também comparativamente com grandes medos que a gente tem. Então, muitas vezes a gente morre de medo de andar de avião, mas não tem medo de indicar uma transfusão para alguém, quando o risco é muito maior ao indicar a transfusão. Então, por mais que a gente minimize riscos, eles estão aí, eles ocorrem e muitas vezes eles são bem mais graves do que a gente pode imaginar. Esses riscos, então, eu já falei das doenças transmissíveis, principalmente doenças virais crônicas, mas a gente tem o risco de infecção bacteriana da bolsa, gerando sepse por transfusão, isso pode acontecer se a manipulação não for correta. TRALI, que é uma sigla em inglês que significa uma injúria pulmonar aguda relacionada à transfusão de sangue. TACO, que a gente já conversou, é a sobrecarga circulatória. Hemosiderose, acúmulo de ferro em tecidos, isso vai acontecendo ao longo do tempo com pacientes politransfundidos. Reações febris hemolíticas e não hemolíticas, formação de haloanticorpos eritrocitários e a imunomodulação negativa, que predispõe a imunossupressão, câncer e doenças infecciosas. Tá? Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Indicou a transfusão, já está correndo risco. Então, vamos falar agora especificamente de cada um dos hemocomponentes, começando pelo mais utilizado na prática clínica, que é o concentrado de hemácias. Então, o concentrado de hemácias, de uma forma geral, tirando raras populações como a doença falciforme, a gente, quando indica a transfusão dele, a gente está preocupado basicamente em melhorar a oxigenação tecidual. Ou quando tem um sangramento agudo muito vultuoso, com mais de 30% da volemia, para controle hemodinâmico. Mas para quem não trabalha com grande trauma e centro cirúrgico de cirurgia de grande porte, normalmente a transfusão vai ser indicada para melhorar a oxigenação tecidual quando a hemoglobina vai cair abaixo de um certo nível. E aí esse certo nível, a partir do qual a gente vai se preocupar em fazer a transfusão, é que muda muito com o tempo e cada vez mais, palavra de novo, restritivo. Então a gente tem o guideline da BB, tem um guideline nacional que é muito bom, que é o guia para os hemocomponentes do Ministério da Saúde, e a gente tem o guideline da ASH, que é a Sociedade Americana de Hematologia, que são aí os principais, mas tem vários outros, a gente vai ver isso. Tá? Então, a gente tem hoje em dia muitos trabalhos, a maioria deles bem desenhados, randomizados, controlados, duplo cego, enfim. Você consegue fazer hoje de todo tipo de trabalho que você possa imaginar e para avaliar realmente, com diferentes cortes transfusionais, qual é o maior benefício que o paciente tem. É transfundir mais ou é transfundir menos? Se nós utilizarmos esse gráfico, avaliando vários trabalhos, a gente vai ver que, de uma forma geral,
a gente tem um equilíbrio muito grande entre uma estratégia liberal de transfundir pacientes com menos de 9 de hemoglobina ou 8, dependendo do trabalho, versus uma forma mais restritiva, que seria transfundir alguém com menos de 7 de hemoglobina. E aí você vai falar assim, Thiago, se não tem grandes diferenças em termos de mortalidade, que é o que está sendo avaliado aqui, eu transfundir ou eu não transfundir alguém com 9 de hemoglobina, se eu quiser transfundir, tudo bem. Mais ou menos. A gente tem que lembrar que qualquer intervenção que traga risco ou custo, ela só vai ser aplicada na nossa prática diária, só vai ser utilizada na nossa prática clínica diária, se ela mostrar benefício. Então, qualquer droga que mostre não ter nenhum benefício contra o placebo, você não vai prescrever para o seu doente. Por que então prescrever uma transfusão que, além de custo, agrega risco? Então, a ideia da restrição não é que a restrição seja melhor do que ser liberal. São, em princípio, iguais. E se é igual, melhor a gente não correr risco e não agregar custo. Aqui a gente vai discutir outros trabalhos especificamente, isso é muito pontual, mas é só para vocês terem uma ideia de como os desenhos dos estudos são feitos, né? Então, um vai comparar 7 de hemoglobina com 10 de hemoglobina, o outro vai comparar 7 com 9,5, o outro 8 com 10, e a maioria vai utilizar 7 com 9. Todos trial randomizados controlados, muito bem desenhados, e o que a gente vê é que ser restritivo é bastante seguro nas diversas populações avaliadas. Então, independente da população que você esteja lidando, de uma forma geral, a gente vai adotar uma posição restritiva, que numericamente vai ser importante, mas é muito mais importante a gente saber que você tem que olhar o paciente como um todo. Olha o laboratório, mas não esqueça da clínica dele também. Porque tem pacientes que vão tolerar super bem uma anemia de 6 de hemoglobina e tem outros pacientes que com 8 de hemoglobina não vão estar tolerando legal. Então, a ideia é, se você puser na sua cabeça que você tem que ser o mais restritivo possível e tiver um bom olhar clínico para o seu doente, você não vai errar. Thiago, isso você está falando do paciente que está estável na enfermaria, deitadinho, e eu estou me baseando ali só num valor de hemoglobina, certo? De uma forma geral, sim, esses trabalhos que eu citei utilizam essa racionalidade, esse raciocínio, sejam doentes de terapia intensiva ou de enfermaria, mas são doentes que não estão com sangramento ativo. Por quê? Porque no sangramento ativo, até recentemente, a gente achava que tinha que transfundir todo mundo quando havia algum grau de instabilidade hemodinâmica. E esse foi o primeiro, e depois desse trabalho vieram meta-análises, juntando vários outros trabalhos de hemorragia digestiva alta, principalmente, mostrando que mesmo nesse grupo dá para a gente ser restritivo. O que é ser restritivo nesse grupo? É transfundir quando a hemoglobina cai abaixo de 8 no sangramento agudo. Então, o paciente estava com 12 de hemoglobina, caiu para 8, certamente ele sangrou muito. Você foi repondo com soro fisiológico, cristalóide, ressuscitando esse paciente. Chegou no 8, você não tem jeito, vai ter que começar o concentrado de hemácias. Mas se ele tinha 12 de hemoglobina, caiu para 9, muito provavelmente você, fazendo uma boa hidratação, consegue compensar esse paciente. Então, mesmo no grupo mais difícil de você ser restritivo, que é o paciente com uma hemorragia grave aguda, a gente hoje em dia já tem a ideia de que a restrição é igual ou até melhor em termos de sobrevida do que a liberação de muitos componentes de transfundir demais. E por que é tão importante também a gente ter esse olhar restritivo, além das evidências, além de diminuir custo? É importante a gente ser restritivo porque os estoques mundo afora estão diminuindo. Então, eu tenho uma redução com esse olhar restritivo do número de transfusão feitas, mas eu também tenho, acompanhando, infelizmente, uma redução do número de doações. Então, quando eu reduzo doação, mesmo reduzindo transfusão, o meu estoque reduz, cai. E é isso que esse trabalho maravilhoso do New England mostrou para a gente. E a realidade brasileira é pior, porque aqui as doações despencaram, a gente tem isso em número já, mas infelizmente as transfusões a gente ainda não atingiu esse grau de restrição que outros países mais à frente já atingiram. Então, a gente precisa ter o olhar restritivo não só pensando na medicina individualizada para o cliente, mas principalmente pensando nos estoques da hemoterapia. Se você transfunde alguém com 8 de hemoglobina, porque, vou transfundir, quando chegar alguém com 5, não vai ter bolsa para ele. E essa escolha meio de Sofia, a gente tem que ter em mente o tempo todo e aplicar da melhor forma possível a medicina baseada em evidências para ajudar nessa escolha.
Então, lembrando que por que alguns pacientes toleram tão bem a anemia e outros não? Porque a gente tem uma série de movimentos adaptativos do corpo, né, para poder justamente compensar esse grau, essa perda de hemoglobina. A gente lembra aqui da curva do Guyton, meu Deus, vai falar em Guyton? Vou falar em Guyton, não tem jeito, da fisiologia, né, para lembrar que quando você tem um ambiente de maior acidose, acúmulo de CO2 e aumento de 2,3-TPG, é normal que a hemácia, ou seja, que a hemoglobina, tem uma afinidade menor pelo oxigênio para liberar mais fácil esse oxigênio para o tecido. Então, quanto pior você está em termos de perfusão tecidual, em termos de hemoglobina, mais capaz essa hemoglobina é para compensar. E isso aí, esse equilíbrio vai ser individualizado, né, através de exames de laboratório e de avaliação clínica, principalmente, para poder tomar a decisão de, bom, agora chegou a hora, eu preciso ofertar mais hemoglobina para esse doente, eu preciso transfundir. Ah, Thiago, beleza, entendi, ser restritivo, avaliar bem o paciente e tal, mas eu preciso de um valor. Para quê? Para fazer prova ou para basicamente poder basear a minha conduta clínica num laboratório compatível. Qual valor você sugere? Então, a gente tem vários trabalhos bons, né, que são guidelines de sociedades americanas ou britânicas ou canadenses, que vão usar cortes diferentes. O que a gente adota no Brasil, do Ministério da Saúde, segue mais ou menos da ABB, que é esse que está grifado. Então, de uma forma geral, a gente vai utilizar o 7 de hemoglobina como corte para a grande maioria dos nossos pacientes. Mas se o paciente tiver alguma fragilidade cardiovascular, ou seja, uma doença isquêmica miocárdica não abordada, uma doença vascular periférica importante, muitos fatores de risco para doença cardiovascular, a gente sobe esse corte para 8. Por quê? Porque é um paciente sem reserva. Então, a gente aumenta um pouco o corte, é um pouco mais liberal nesse subgrupo. Tá? Mas eu acho que o melhor quadrinho para a gente debater talvez seja esse. Eu adoro esse quadro, achei ele muito feliz. Então, quando a hemoglobina está menor do que 6, é muito provável que o seu paciente, raras vão ser situações onde ele não mereça uma transfusão. E aí você vai transfundir uma hemácia e vai reavaliar. Quando é abaixo de 7, considere a transfusão. É bem provável que ele vai ter benefício também. Abaixo de 8, aquele paciente que tem uma doença cardiovascular pré-existente ou tem evidências de má oxigenação tecidual. Faça um concentrado e reavalie. Entre 8 e 9, provavelmente você não vai precisar mais transfundir, mas ok. Acima de 9, não é para transfundir, a menos que você tenha um caso ímpar muito específico, né, que vá fazer você mudar de ideia, enfim. De novo, a clínica vai ser soberana. Mas, de uma forma geral, para guiar a nossa conduta, esse quadro é maravilhoso. E vejam que, independente do nível de hemoglobina citado, sempre a gente transfunde um concentrado e reavalia o nosso doente. Então, pedir 2 concentrados, 3 concentrados de uma vez num paciente sem sangramento, sem estabilidade hemodinâmica, tecnicamente está errado. Tá? Bom, eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem, tem que conhecer. Existe um projeto que é o Choosing Wisely, né, que cada sociedade publica os seus mandamentos, vamos dizer assim, e a Sociedade Americana de Banco de Sangue publicou alguns mandamentos, e eu acho que o principal mandamento é o número 1, que é não transfunda mais sangue do que o absolutamente necessário. Basicamente, o que ele está dizendo é, seja o mais restritivo possível, e se você achar que precisou transfundir por algum motivo, transfunda um concentrado e reavalie, antes de transfundir 2, 3. Não transfunda anemia ferropriva, a não ser que haja instabilidade hemodinâmica, isso também é muito importante, não faz sentido, é só você dar ferro venoso, que se a pessoa tem uma boa medula, você vai corrigir a anemia sem precisar transfundir. A gente não transfunde rotineiramente plasma, mas a gente vai falar disso à frente, para reverter varfarina, a não ser que haja um sangramento importante. E O negativo, somente para quem for O negativo hoje em dia, né? Não tem mais sentido a gente aplicar o O negativo em outras circunstâncias, pode ser até perigoso. E não performe, ou seja, não faça dosagens seriadas laboratoriais no mesmo paciente no mesmo dia, a não ser que haja uma instabilidade clínica. Então, quem trabalha em terapia intensiva, às vezes tem exame de manhã, de tarde e de noite, um paciente que está totalmente estável, só expolir o paciente, só vai deixar ele anêmico realmente. Tá? E o Choosing Wisely da Sociedade Americana de Anestesiologia vai mais além do que aquele 7 de hemoglobina, e por isso eu falei que tem que individualizar. Se o paciente for jovem, ele pode entrar para fazer uma cirurgia de médio porte, pequeno porte, com uma perda estimada menor do que 500 ml,
com 6 de hemoglobina sem problema nenhum. Tá? Vocês vão ver que todas as sociedades sérias vão utilizar cortes cada vez mais restritivos, essa é a tônica do momento. E aquilo que eu já falei de transfundir uma por vez e reavaliar, o movimento mundial, né, e que ganhou esse nome, cuja tradução seria por que dar duas se uma vai resolver, ou algo do tipo, né, e a ideia é que a gente transfunda uma bolsa de concentrados de hemácias por vez e reavalie o doente antes. Isso pode parecer bobagem, mas só da gente aplicar isso reduziu em 29% nos hospitais onde isso foi aplicado o uso de sangue. Então, a gente transfundia 30% além do necessário quando pedia 2, 3 bolsas. Por isso, hoje em dia, a gente não faz mais isso. Aqui, o trabalho do New England mostrando várias sociedades, as recomendações. De uma forma geral, a gente é mais do mesmo, tá? E é boa prática sempre você avaliar clinicamente seu doente, fazer um concentrado naquele que você acha que tem indicação, principalmente quando tem menos de 7 de hemoglobina, e reavalia depois no segundo concentrado. Tá? Basicamente é isso que a maioria dos guidelines mundo afora, das sociedades mundo afora, vão colocar para vocês hoje em dia. Uma bobagem, mas que muita gente perde tempo e dinheiro avaliando, né, é se é importante para algum subgrupo você usar hemácias mais jovens. Então, a hemácia, como eu falei, ela tem 42 dias de validade, mas existe uma coisa chamada lesão de membrana relacionada à estocagem do concentrado de hemácias. E aí, essa lesão de membrana é muito mais laboratorial do que clínica, isso não causa desfecho clínico ruim, e a gente já tem muito trabalho provando isso, tá? Então, a única coisa que eu vou falar disso é não se preocupem com a idade do concentrado de hemácias. Se você quer transfundir e ele estiver dentro dos 42 dias de validade, não importa se ele foi colhido fresco ontem ou se ele foi colhido há 41 dias. Tá? Transfundam sem medo. Até porque a mortalidade e a qualidade de vida avaliada foi completamente indiferente. Você vê que as curvas se sobrepõem. Tá? Então, é algo que gasta-se muito tempo e dinheiro conversando. Bom, concentrado de hemácias é isso. A plaqueta é um pouco mais simples, porque a gente também tem um olhar restritivo, mas ela trabalha com números mais fechados. A maioria das vezes que indica uma transfusão de plaqueta é uma transfusão profilática, para evitar um sangramento. Então, você não tem clinicamente como ver o paciente que vai sangrar ou não vai. Até tem alguns desfechos, alguns fatores que predispõem mais a sangramento, como um INR alargado, uma queda abrupta da plaqueta, mas basicamente você vai olhar o número e vai indicar ou não transfusão sem muito raciocínio clínico, tá? Então lembrar que plaquetas são fragmentos celulares, elas servem para aderir através do fator de von Willebrand no endotélio e degranular, ativar um monte de mediadores que vão levar à agregação plaquetária, formando ali a hemostasia primária, né? O primeiro passo da hemostasia, da formação do coágulo para evitar um sangramento. A meia-vida de uma plaqueta transfundida é muito curta, ela é retirada rapidamente da circulação do paciente transfundido, então a meia-vida gira em torno de 12 horas. Por que é importante saber isso? Não adianta você transfundir às 8 da noite para operar às 8 da manhã, que metade da sua plaqueta já vai ter ido para o lixo, já vai ter sido descartada pelo retículo endotelial do seu paciente. Então, precisa transfundir para um procedimento, transfunda na indução anestésica, o mais próximo possível do início do procedimento. Né? E de uma forma geral, a gente espera que essa transfusão eleve ali de 10 a 15 mil a contagem plaquetária base. Tá? Sempre que eu falar vamos transfundir plaquetas, eu estou falando vamos transfundir uma dose de plaqueta. E a dose de plaqueta, ela significa ou uma férise de doador único, né? Um doador vai para uma máquina específica que coleta só a plaqueta dele, ou eu vou estar falando de um pool de vários concentrados de plaqueta retirado no fracionamento, né, das doações de sangue convencional. Então, de uma forma geral, uma dose de plaqueta vai ser uma unidade a cada 10 quilos. O que significa dizer que para um adulto de 70 quilos eu preciso de 7 doadores de sangue normalmente para formar uma dose de plaqueta. Além disso já ser difícil por si só, lembra que ela tem uma validade super curta de só 5 dias. Então, não é raro você trabalhar com falta de plaqueta no estoque do seu hospital. Tá? Bom, lembrando que as reações transfusionais, elas também ocorrem com plaqueta e ocorrem mais frequentemente com plaqueta do que com concentrado de hemácias em termos proporcionais. Tá? Então, o risco de uma reação febril relacionada à plaqueta é de 1 a cada 14 transfusões, é muito frequente. Né? O risco de uma reação alérgica, 1 em cada 50. 1 a cada 50 é pouco. Quem é hematologista trabalha com 4, 5 transfusões de plaqueta por dia, então numa semana você acaba vendo uma reação alérgica às vezes. Né? É muito frequente também. Tá?
e a gente quer evitar sangramentos da RU, quando a gente faz a transfusão de plaqueta, principalmente, e lembrar que para a gente o que importa é o sangramento grau 2, 3 ou 4. O sangramento grau 1 da RU é um sangramento, mas não vai indicar transfusão de plaqueta por si só. A gente também usa guidelines, né, para nortear nossa conduta restritiva, né, transfusão de plaquetas, e de uma forma geral, a gente trabalha com números fechados. Então, se a sua plaqueta for uma trombocitopenia imune, não adianta você transfundir, porque o aproveitamento plaquetário vai ser zero. Da mesma forma que esse paciente imunologicamente está destruindo as plaquetas dele, vai destruir quase que imediatamente as transfundidas. Então, na trombocitopenia imune, a gente só transfunde se houver um sangramento ativo grave. Senão, não adianta transfundir independente da contagem. Agora, quando a trombocitopenia não imune, aquele seu paciente que fez quimioterapia, que está no CTI, que está com CIVD, o que quer que seja, a gente vai utilizar cortes de plaqueta assim, para indicar transfusão. Trombocitopenia não imune relacionada à quimioterapia, por exemplo, a gente já sabe hoje em dia que o corte é 10 mil. Abaixo de 10 mil aumenta o risco de sangramento, acima de 10 mil é seguro você não transfundir esse paciente. A transfusão agrega mais risco do que benefício acima de 10 mil, profilaticamente. Tá? Quando você está falando de 30 a 50 mil plaquetas, se você tem uma coagulopatia associada com uma LMA-M3, que é a promielocítica, vocês já tiveram aula disso, ou uma coagulopatia por CIVD, ou qualquer outra que seja, a gente precisa utilizar esse corte. Por quê? Porque o paciente já tem um fator de risco para sangrar. Então, a plaqueta abaixo de 30 mil nesses caras vai agregar um risco maior ainda. Então, nesses casos, a gente utiliza esse corte. E para procedimentos, né? Profilaticamente, eu vou precisar fazer um procedimento, a plaqueta está baixa, eu não quero que ele tenha um sangramento acima do esperado. Na punção venosa profunda, abaixo de 20 mil, eu vou transfundir todo mundo. E num procedimento não associado a grande perda de sangue, vai depender do procedimento, vai gerar entre 20 e 50 mil a minha indicação. Sempre que eu estiver fazendo uma punção lombar, seja diagnóstica, seja para anestesia epidural, 50 mil é um corte seguro, abaixo disso eu vou sempre transfundir. Um procedimento grande, ortopédico, cardiológico, cardiovascular, 50 mil também vai ser o meu corte. Agora, se eu estou falando em neurocirurgia, qualquer cirurgia em neuroeixo, retina, como qualquer pequeno sangramento é muito deletério, a gente usa um corte mais alto de 100 mil. Tá? De novo, a plaqueta, assim como o concentrado de hemácia, a gente vai fazer a nossa dose e vai reavaliar o paciente. Se eu estou no contexto profilático, uma dose diária de plaqueta que eleve bem acima de 10 mil, está ótimo, não vou precisar fazer mais transfusão. Se eu estou falando de uma transfusão de plaqueta em paciente sangrando, eu também não vou fazer plaqueta horária. Plaqueta não é antibiótico. Eu vou indicar a transfusão da plaqueta e vou reavaliar meu doente. Resolvido o sangramento, parou a transfusão. Não resolvido, eu penso sim em fazer mais uma dose, se for o caso. Uma coisa que mudou recentemente, eu vou falar aqui, é muito específico, mas é interessante vocês saberem, a gente antigamente indicava a transfusão de plaquetas para grandes sangramentos em quem usava AS, mesmo que a contagem da plaqueta estivesse normal. A gente achava assim, usa AS, está com 200 mil plaquetas, mas essa plaqueta é não funcionante, vamos transfundir plaqueta nele. E a gente viu ao longo do tempo que essa plaqueta transfundida rapidamente também vai ter sua ação influenciada pelo inibidor da COX, também vai ficar disfuncionante e não se sabe ao certo porquê, mas aumenta a mortalidade. Então, transfusão de plaquetas hoje em dia, em pacientes com contagens normais, porque utilizam AS, está contraindicada. Esse é o PET, foi o primeiro trabalho que avaliou isso em sangramentos intracranianos espontâneos em quem usava AS, mas já vieram outros trabalhos depois sobre hemorragia digestiva e sobre outros sangramentos. De uma forma geral, o uso de AS em contagem de plaqueta normal não vai ser indicação da gente transfundir a plaqueta. A dose que eu falei de uma unidade a cada 10 quilos é a padrão e é a que vocês têm que decorar. Mas para vocês saberem, ela pode ser desafiada. No contexto profilático, já se fizeram doses muito menores com igual efetividade. Tá? E algumas populações, como o transplante autólogo, sequer se beneficiaram da transfusão profilática. Mas, de novo, isso é muito específico, eu não quero confundir a cabeça de vocês, é só para vocês saberem que as evidências que norteiam a transfusão de plaqueta, de uma forma geral, são escassas. Inclusive, porque a gente tem mais de um trabalho que resolveu não transfundir profilaticamente. Então, o paciente estava com 8, 5 mil plaquetas, vamos esperar para ver o que acontece. Infelizmente, o que aconteceu foi um aumento de sangramento.
Então, foram esses trabalhos que sedimentaram na nossa cabeça a ideia de não deixar ninguém com menos de 10 mil plaquetas e fazer essa transfusão profilática sempre. Bom, falando do plasma agora. O plasma fresco congelado, ele é fonte de vários fatores de coagulação. E a meia-vida desses fatores é muito variável. Então, eu tenho fatores estáveis como fibrinogênio e eu tenho fatores muito instáveis, muito lábeis, como o fator 8, que depois de descongelado, a perda é muito rápida. Né? Ou o fator 7 também, tem uma meia-vida muito curta. E aí, isso é importante eu saber, porque se eu estou indicando a transfusão de plasma para um cirrótico, que tem deficiência de múltiplos fatores, e ele está com sangramento ativo, eu não posso fracionar a minha transfusão em uma transfusão de 12 em 12 horas. Porque se eu transfundo agora e só vou transfundir de novo parte da dose ideal daqui a 12 horas, significa que em momento nenhum eu vou atingir um nível desses fatores mais lábeis ideal, né, o nível ideal para que ele forme um coágulo. Então esse sangramento não vai parar. Tá? Quando que eu indico uma transfusão de plasma hoje em dia? Basicamente, se o meu INR ou a minha relação do PTT estiverem acima de 1,5 e o paciente está com sangramento ativo ou em pré-operatório de uma cirurgia de grande porte. Os cirróticos são uma exceção a essa regra. Tá? A gente sabe que o cirrótico se beneficia muito pouco de transfusão profilática de plasma, a gente vai ter que discutir caso a caso o benefício. No caso, a gente utiliza plasma hoje para transfusão maciça, né? A gente tem que respeitar o grupo ABO desse paciente, é importante, porque senão a gente pode fazer uma incompatibilidade menor e gerar algum grau de hemólise, então sempre respeitar o ABO é importante. E uma única dose bem feita, bem dada de plasma, que gira em torno de 15 ml por quilo, vai restaurar aí 30% dos fatores de coagulação e com 30% a gente já é sim capaz de formar um coágulo e parar um sangramento. Tá? Então, a dose ideal, é claro que você vai acompanhar isso depois com um novo laboratório, mas a dose ideal de 15 ml por quilo, feitas de uma vez só, de preferência, é suficiente para atingir o nosso alvo. Apesar de parecer simples, a gente tem várias auditorias internas e externas, isso em vários países, e todos eles mostram mais ou menos a mesma coisa, é o hemocomponente pior utilizado. Ou é utilizado sem uma indicação precisa, ou é utilizado na dose incorreta, ou, como eu falei, uso intervalado. 15 ml por quilo, 80 quilos, deu 1.200, é muito volume. Não vou fazer isso tudo de plasma, não. Vou fazer 600 agora e 600 de noite. O que vai acontecer? Vai acontecer que em momento nenhum você atingiu os 30% de fator necessário para fazer coágulo, esse paciente não para de sangrar, você acaba usando mais hemocomponentes à toa. E a gente, de novo, quando vai falar de plasma profilático, o que é o plasma profilático? É o plasma para aquele paciente que tem um TAP ou um PTT alargados e precisa ser submetido a um procedimento. Quando a gente está falando desse grupo específico de pacientes, os benefícios da transfusão são muito questionáveis, né? Principalmente se a gente estiver lidando com pequenas alterações de NR. Então, aquele NR entre 1,5 e 1,9 se beneficiam muito pouco de plasma. Acima de 2 parece ter um benefício maior. De novo, eu não quero complicar a vida de vocês, então vamos botar ali 1,5, tá? E sangramento ou procedimento. Mas é para vocês saberem que hoje em dia a gente começa já a desconfiar de que a gente esteja transfundindo demais. Nosso olhar hoje tem que ser restritivo. Bom, em termos de crioprecipitado, hoje em dia, por conta dos hemoderivados, então vocês vejam, eu falei o tempo todo em hemocomponentes, porque são aqueles componentes retirados através de fatores físicos, ou seja, de centrifugação do sangue total doado, que são plaqueta, hemácia, plasma e crioprecipitado. Esses são os hemocomponentes. Mas a gente tem os hemoderivados, que são do plasma retirados pela indústria através de processos químicos e físicos, que são complexo protrombínico, Novosev, imunoglobulina, tudo isso é hemoderivado, tá? Eu não vou falar disso muito a fundo agora. Mas, em relação aos hemocomponentes, ainda faltou falar do crioprecipitado, que está em desuso, porque com a chegada dos hemoderivados, você tem os fatores presentes no crioprecipitado, que é obtido a partir do plasma, e esses fatores são fibrinogênio, fator 8, fator de von Willebrand e fator 13. Né? Você já tem hoje em dia um hemoderivado liofilizado, inativado de patógeno, com menor volume, que é um concentrado de fibrinogênio, um concentrado de fator 8, um concentrado de von Willebrand.
Então, hoje em dia, você indicar crio precipitado, desculpe a expressão, mas é coisa de país pobre. É coisa de país que não tem o hemoderivado. Só que adivinhem, nós somos um país pobre, então a gente ainda usa crio precipitado porque a gente não tem acesso aos hemoderivados, tá bom? Veja, o INR é uma avaliação da via extrínseca. Quando o paciente usa cumarínico, o INR é que alarga porque a via extrínseca está inibida. A via extrínseca é fatores 2, 7, 9 e 10, certo? Qual desses fatores tem no crio precipitado? Nenhum. Então, crio precipitado jamais vai ser indicado para corrigir INR. Ah, mas é um acidente cumarínico gravíssimo, está sangrando muito, eu vou pedir plasma e crio. Não faça isso. Peça só plasma. Esse crio só vai entrar para aumentar seu gasto e seu risco, tá bom? Como que eu peço crio precipitado nas situações específicas onde eu tenho deficiência de fibrinogênio, ou de fator 8, ou de fator de von Willebrand? Você vai pedir uma unidade a cada 8 a 10 quilos de peso. Mais ou menos como você vai pedir a sua plaqueta. Mas fora do contexto de deficiência específica de fibrinogênio, fator 8, fator 3 ou fator de von Willebrand, a gente não vai utilizar o crio precipitado. Por isso é tão raro a gente hoje em dia indicar essa transfusão de crio. Não vamos abordar isso hoje, mas só apresentando a vocês os hemoderivados, né, que não são produzidos em qualquer instituição que tem um banco de sangue, como é o caso do hemocomponente. Essas aqui são produzidas por uma indústria central, né, que pegam muito plasma de doador e retira especificamente os fatores que interessam. Tá? Então, a gente tem o Novoceb, que é o fator 7 ativado, tem fator 8, tem fator 9, tem o Beriplex, que é o complexo protrombínico, tem o Feiba, que é o complexo protrombínico ativado, e tem fator de von Willebrand, entre outros. Eu podia citar aqui imunoglobulina e vários outros, tá bom? Então, a indústria consegue extrair do sangue doado uma série de outros hemoderivados que vão ser úteis na prática clínica, mas que não estão tão acessíveis a gente, principalmente aqui no HU. Para terminar, assim, lembrar que a gente, para aumentar a segurança transfusional, pode fazer alguns procedimentos especiais com esse sangue, principalmente com os hemocomponentes ditos celulares, ou seja, plaquetas e hemácias. A gente pode filtrar ou deleucotizar, que é a mesma coisa, são sinônimos. A gente pode lavar e a gente pode irradiar. Quando eu filtro, eu estou retirando o leucócito. Esses leucócitos presentes na plaqueta e no concentrado de hemácias, eles não são viáveis, eles não vão ajudar o organismo que está recebendo essa transfusão a combater nenhuma infecção. Porém, eles são indesejados porque eles podem causar reação febril não hemolítica, aloimunização por HLA, infecção por citomegalovírus. Então, a gente quer retirar eles. Idealmente, eu retiraria de todos os concentrados de plaqueta e hemácia se eu pudesse, mas isso agrega muito custo. Então, a gente vai escolher alguns pacientes que têm maior indicação ou maior risco de desenvolver essas reações para poder indicar a deleucotização no concentrado de hemácias. Lavar já é mais complexo, não daria para fazer em todo mundo nem que eu quisesse, porque você abre o sistema fechado da bolsa, joga soro lá dentro, centrifuga, retira o sobrenadante, porque o que você quer é retirar completamente qualquer resquício de plasma que tem nessa bolsa, porque nas proteínas presentes no plasma que está o grande problema da reação transfusional do tipo alérgica. A alergia, ninguém é alérgico à plaqueta nem à hemácia. Você é alérgico a proteínas presentes no plasma do doador. Então, já tem casos confirmados do doador que comeu camarão no dia da doação, foi doar sangue e fez uma reação transfusional em alguém que era alérgico a camarão. Então, quando a pessoa tem graves reações transfusionais ou repetidas reações transfusionais do tipo alérgica, apesar de tudo que você já fez, você não tem jeito, vai precisar lavar as plaquetas e lavar as hemácias. Isso agrega custo, agrega trabalho e agrega risco, porque quando você lava, você manipula o produto e aumenta o risco de uma bactéria entrar nessa bolsa. E aí, entrando uma bactéria nessa bolsa, você pode fazer uma contaminação bacteriana e uma sepse relacionada à transfusão de sangue. Tá? Então, lavar significa reduzir reação alérgica. Decorem isso. Em termos de radiação, isso é muito específico, é para a gente evitar a doença do GVHD, que é a doença do enxerto versus hospedeiro transfusional. A gente sabe que os pacientes muito imunossuprimidos ou que compartilham HLA com os doadores estão sob risco de fazerem essa gravíssima reação transfusional. Isso é muito específico para quem trabalha principalmente com hematologia ou com um grau de imunossupressão muito grave. E a gente não vai perder muito tempo aqui, mas vocês vão ver
que nos bancos de sangue mundo afora você tem a opção de pedir para irradiar o sangue e as indicações de radiação vão ser essas. Doação de parente de primeiro grau, porque compartilha HLA, ou paciente muito imunossuprimido nessas indicações que estão aí no slide. Mas isso não acho que seja tão fundamental vocês conhecerem nesse momento. O mais fundamental é saberem para que serve filtrar e lavar o hemocomponente. Esse aqui é um panorama desse GVHD, só para vocês terem uma ideia. Vocês veem que não tem no GVHD transfusional nenhuma resposta terapêutica, não existe terapia e a letalidade gira em torno de 80% a 100%. Então, é muito grave. É rara, mas é muito grave. A gente espera que nunca aconteça. Por isso, a gente irradia nos pacientes, principalmente gravemente imunossuprimidos, hematologias, transplantados, etc. Fechando, falar de pré-medicação, que é um tema que todo mundo me pergunta. Tiago, mas e aí? Eu vou fazer uma transfusão no paciente, eu estou com medo que ele faça uma reação febril e tal. Vale a pena eu fazer uma dipirona, um paracetamol pré? Ou então eu estou com medo que ele faça uma reação alérgica, eu posso usar antihistamínico? A gente tem muito trabalho publicado em relação a isso. Tá? O que a gente sabe não é para fazer, é considerado uma prática você utilizar pré-medicação de forma usual em todos os seus pacientes. Tá? Isso agrega custo, agrega risco relacionado à droga e não traz nenhum benefício. Naquele paciente que já fez uma reação do tipo febril ou do tipo alérgica grave, você pode avaliar fazer um antihistamínico ou uma dipirona pré-transfusional, mas sabendo que na literatura você não tem um benefício comprovado, ou seja, sua conduta não está baseada em fortes evidências. A pré-medicação, pelo contrário, ela cada vez mais é questionada e a gente orienta a não ser feita. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais de hemoterapia. A gente lá no terceiro andar do hospital está aberto a receber vocês tanto como doadores de sangue, como alunos de medicina que querem aprofundar um pouco e ver como esse sangue doado vira um concentrado de hemácias, vira uma plaqueta. Infelizmente, a gente não tem tempo suficiente para mostrar isso tudo. Muito obrigado pela atenção, um abraço.